Graça e paz, conectados com a palavra. Crise existencial. O que significa isso? Crise existencial é o momento no qual o ser humano questiona os seus próprios fundamentos, a sua existência, onde esse ser humano suplica por entendimento o que e como uma pessoa pode ou deve definir o significado da sua vida. E em geral se pergunta, o que estou fazendo aqui? Quando lemos as Escrituras e nos deparamos com personagens que marcaram época, a nossa tendência é criar uma espécie de auréola em torno deles. Às vezes não nos damos conta de que eles eram pessoas comuns, como eu e você, e como tantos outros que nós conhecemos que vivem ao nosso redor. O rei Davi é uma dessas pessoas, um desses personagens bíblicos. Davi, rei de Israel, poeta, escritor. E ao escrever o Salmo de número 6, ele demonstra a sua natureza humana também. Às vezes nós achamos que ele não era tão humano. Exemplo que mostra que ele é tão humano quanto qualquer outro ser humano. Diz assim o texto: Senhor, não me castigues da tua ira, nem me disciplines do teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Davi usa expressões quase como de um ser humano em desespero. Ele diz que teme o castigo, desabafa seu sofrimento interior, seu sentimento de derrota e lamenta a demora da resposta à sua oração. Davi era um músico, tocava harpa, provavelmente cantava, e certamente muitos dos seus salmos foram e são cantados nos dias de hoje. Tudo indica que ele, nesse momento, não se lembra de um cântico tipo esse que nós cantamos muitas vezes, sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Essa ideia de algumas pessoas serem inatingíveis no que diz respeito aos problemas, representa, por outro lado, uma espécie de humilhação para as pessoas tidas como pessoas comuns. Uma crise existencial leva qualquer ser humano a assumir a sua humanidade. Quando isso acontece, há então oportunidade para análise, para reflexão e, consequente, uma grande oportunidade para crescimento. Um outro ensino que é muito precioso, que Davi nos oferece nesse salmo, é que temos dois tipos de inimigos: os outros e nós mesmos. E quantas vezes acontece que nós mesmos somos muito mais inimigos de nós mesmos do que os outros? A experiência dele, expressa no versículo 3, é a realidade e, quem sabe, a nossa realidade. Quando ele diz, todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Há momentos em que chegamos a pensar que estamos orando de forma equivocada. Por que a resposta ainda não chegou? E depois de Davi ter exposto a sua situação, ele revela a maravilhosa experiência que ele viveu. Uma espécie de resgate. Na sequência desse mesmo salmo, lá no versículo 9, ele vai dizer: o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Temos aqui então a belíssima lição a aprender que Davi nos ensina. Davi começa lidando com a derrota e confessa sua crise existencial. Revela o seu quebrantamento, diagnostica o seu problema, busca o Senhor em oração e celebra a vitória. Que caminho maravilhoso! Qual é o ensino que temos aqui? Se temos recursos da graça do Senhor ao nosso dispor, todas as vezes que recorrermos a Ele, sairemos vitoriosos.
crises e derrotas são parte da vida. Mas a graça de Deus sempre é maior e sempre é melhor. Que o Senhor nos abençoe. Então, eu não sei se você está em crise no momento, mas certamente já esteve. E é possível que um dia volte a estar. Mas nesse momento eu quero convidar você que interrompa um pouquinho a sua atividade nessa hora e vamos orar. Venha comigo nessa palavra de oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos exemplos que nós encontramos nas Escrituras. E obrigado porque nos mostras que seres humanos, homens como Davi, passaram por crises, tipo crises que nós nos encontramos muitas vezes. Portanto, ó Deus, ajuda-nos a sermos vitoriosos no combate a essas crises quando as enfrentamos. E que possamos sair fortalecidos, prontos para seguir na caminhada ao teu lado, desfrutando da tua imensa graça para conosco. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.